Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais uma pré-aula da classe dos jovens. Hoje a lição que será ministrada será a lição de número 12, falando sobre a liderança de Paulo, ou seja, a liderança do nosso apóstolo Paulo, este que escreveu a maior quantidade de cartas, livros do Novo Testamento, um grande ensinador, doutrinador, responsável pela doutrina da igreja cristã aqui nos dias atuais, essa liderança que nós estaremos tratando. O apóstolo Paulo, ele é uma figura muito interessante de ser estudado e também bastante explorado em vários aspectos. Nós não vamos esgotar 1%, 10% de tudo que se tem para falar do apóstolo Paulo. No entanto, vamos focar então dentro da liderança cristã, os aspectos que o professor do nosso trimestre, que estamos tratando sobre a liderança cristã, quer fazê-lo. E o texto principal da lição está em Atos capítulo 9, versículo 15, quando Deus está falando com Ananias. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Muito bem, antes de nós entrarmos então aqui para a nossa lição, quero lembrá-lo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para inscrever-se aqui neste canal, deixando também o seu like, compartilhando com mais pessoas, para que outros também tenham acesso à palavra de Deus. E também deixo aqui o convite para dia 1º de janeiro, quando nós iniciaremos a nossa leitura da Bíblia em 100 dias. A partir de 1º de janeiro, aqui neste canal, todos os dias estaremos com a nossa leitura bíblica. Vamos juntos dar sequência. Então, Atos capítulo 9 está registrado ali o momento em que Paulo está naquela rua chamada Direita. Ele está cego, jejuando há 2 dias e Deus levanta Ananias, pede para que ele vá até o apóstolo, o Saulo, e Saulo agora será transformado por Deus. O profeta Ananias vai chegar diante dele, orará por ele, as escamas dos seus olhos cairão. Aquilo que não permitia ele enxergar, Cristo cairá. E neste momento, ele passará a ver o Cristo ressuscitado, vamos dizer assim, as grandezas do Evangelho de Cristo Jesus. Se até este momento ele era um homem conhecedor da lei, dos mandamentos, das tradições, ele era um homem que era um exímio perseguidor dos cristãos por conta do zelo que ele tinha pelas Escrituras, e então ele enxergava apenas a letra. Agora ele passa a ver com os olhos espirituais, cai a cegueira espiritual a partir deste momento, quando Ananias vai chegar até ele, orará por ele, então ele passará a ver como Cristo quer que ele veja. Do mesmo modo somos nós. Enquanto Cristo não tira de nós as escamas espirituais dos nossos olhos, das nossas ventanas, nós estaremos cegos, não enxergaremos o que Cristo tem para nós. Continuaremos batendo cabeça, tropeçando, fazendo aquilo que nós achamos que deve ser feito por conta dos nossos próprios entendimentos. Estaremos nos estribando nos nossos entendimentos. Mas a partir do momento que nós permitimos que Cristo Jesus limpe os nossos olhos, a partir do momento que nós compramos o colírio que o Senhor Todo-Poderoso ofereceu para a igreja em Laodiceia, recomendo-lhes que compre colírio para limpar os olhos e possa ver neste momento. Nós
passamos a enxergar o que Deus tem para nós e então nada mais importa além do que aquilo que Deus tem para nós. Isso é maravilhoso. Nós poderíamos ficar aqui no versículo 15 do capítulo 9 por muito tempo. Tem muito assunto para falar a respeito desta ocasião em que Ananias, claro, ficou com medo porque ele sabia que Saulo era o homem que perseguia os cristãos, que tinha autoridade outorgada pelo Sinédrio para perseguir os cristãos. Ele sabia que este Saulo participou da execução do primeiro mártir Estevão, então ele ficou com receio, mas Deus chega para ele e diz: vai. Outro aspecto importante aqui deste texto sagrado é o reconhecimento dado pelo próprio Deus. Este é para mim um vaso escolhido. Isto é maravilhoso, isso é uma confirmação cabal, uma confirmação do próprio Deus, dizendo que aquele homem tinha sido elegido pelo próprio Deus para exercer o ministério da pregação do Evangelho. Infelizmente, muitos não têm a convicção, a certeza. Alguém vai um cafezinho aí e eu tenho que beber logo antes que esfrie, né? Não tem a convicção, não tem o chamado e simplesmente querem sair por aí fazendo algo para o qual não foi chamado. Deus pode ter vocacionado você para diversos aspectos, mas você tem que entender para qual. Não adianta eu querer sair por aí tocando que não vai rolar. Eu não sei, sou todo descoordenado. Tem um violão já há muitos anos que eu ganhei da minha sogra, no entanto, até hoje eu não sei tocar um hino. Então, eu sei para o que eu fui chamado. Exerça com muita qualidade, exerça com muita devoção o ministério para o qual você foi chamado e você vai ter então a bênção de Deus na sua vida. Este homem foi chamado por Deus para fazer com que o nome de Jesus fosse conhecido entre os gentios. Está aqui no versículo 15. Então, que nós possamos compreender aquilo para o qual Deus nos chamou. Qual foi a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? E então, exercermos com muita devoção e qualidade. O resumo da lição está aqui no texto dizendo o seguinte: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Com certeza que sim. Você pode sair aqui, o Evangelho de Lucas, o evangelista aqui, o Dr. Lucas, o médico amado, como o próprio Paulo o descreve aos Colossenses. Esse médico amado, ele registra um tratado a Teófilo só para registrar as diversas viagens, os atos do apóstolo Paulo, descreve a vida deste apóstolo. Depois o apóstolo, por si só, em suas cartas, vai dando também fatos, sinais de como ele exerceu o seu ministério, por onde passou e o que é que ele tem feito. Então, sim, um dos mais importantes, ele é um modelo de liderança bem sucedido, mas muito bem sucedido, ao ponto de ser ousado. Este homem era um líder assim, sem igual. Paulo, ele é da cidade de Tarsus. Quando nós olhamos para o livro dos Atos, nós vamos enxergar ali, por exemplo, no capítulo 22, ele é da cidade de Tarso, na capital da Cilícia. Também ele se declara fariseu, Atos 23:6, cidadão romano, Atos 22, 25 ao 28. Nós vamos encontrar também Atos, um trabalhador, um fabricante de tendas. O próprio Paulo, apesar de todo o seu conhecimento filosófico, histórico, conhecimento em idiomas, você vai encontrar Paulo falando em grego, em hebraico, você encontrará Paulo aí falando em alguns idiomas.
este aprendeu, ele parou para aprender também. Todos nós precisamos parar para aprender. É importantíssimo um líder que para, senta, ouve. Muitos, infelizmente, acham que ele é bom o suficiente, que não precisa aprender com ninguém. Ele se autoeleva ao gabarito de semideus. Passou, né? Acho que passou. Tinha uma moda aí alguns anos atrás de alguns que estavam se declarando doutor em divindade. Doutor em divindade, na minha parca concepção, é aquele sujeito que foi até o alto céu, lá no mais sublime, onde tem as coisas inefáveis, onde Paulo não pôde compartilhar, por tão inefáveis que eram. Mas este doutor em divindade foi lá, estudou Deus e retornou para cá. Para ser doutor em divindade só pode ser isto. Mas não tenho visto tanto hoje em dia, não. Mas tempo atrás tinha muito doutor em divindade por aí. Mas Paulo não. Paulo era servo, ele se declarava servo. E ele aprendeu, ele declara que aprendeu aos pés de Gamaliel, Atos 22. Também um homem que guardava a lei, conhecia, exigia, mas também cumpria, guardava a lei. Ele teve um momento que mudou a vida dele, qual seja? O momento do encontro com Deus, Atos capítulo 9. Todos nós precisamos de um momento que marca a nossa história. Às vezes nós estamos aqui fazendo algo por muito tempo, mas está no automático, algo que ainda não teve aquele... Você precisa permitir Deus encontrar você, mudar essa história. Veja o que acontece com a vida de Jacó depois do val de Jaboque. A vida dele é mudada. Abraão, depois do encontro que teve com Deus, a vida dele é transformada. E assim por diante, na Bíblia Sagrada, Deus encontra conosco, muda a nossa história. Do mesmo modo, a vida de Paulo, o Saulo, ele achava que ele era uma pessoa que estava fazendo a coisa mais certa do mundo e fazia isso com convicção. Então Deus olha para aquele homem zeloso, aquele homem que fazia com muita dedicação e convicção, e abre os olhos dele. Agora ele enxerga Cristo de verdade. Agora ele consegue enxergar através de tudo aquilo que ele conhece e ver Cristo, mas não o Cristo na cruz, mas o Cristo ressuscitado, que morreu para a salvação de todos aqueles que ele perseguia. Então ele passa a ser o maior pregador de todos. Paulo foi batizado ali no capítulo 18, depois que Ananias ora por ele, ele é batizado. E ele tem aquelas últimas palavras maravilhosas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8, que é a declaração, uma das declarações mais bonitas que nós temos na Bíblia Sagrada. Este apóstolo Paulo, ele é um dos homens, depois de Cristo Jesus, vamos dizer assim, o líder mais importante aqui do Novo Testamento. Depois de Cristo, ele passa a ser o homem mais importante. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, ele diz: sede meus imitadores. Ele pede, porque ele é um imitador de Cristo, ele ressalta a importância disso, de imitar a Cristo Jesus, porque ele se garante que ele está fazendo o papel dele, ou seja, imitar Cristo Jesus, que era a missão para o qual Cristo veio. Pregar, amar, ensinar, declarar o reino de Deus para todas as pessoas. Esse caráter ministerial de Paulo, o primeiro tópico da nossa lição é o caráter ministerial da vida de Paulo. O início de tudo, Atos capítulo 9, a conversão, do capítulo 9, do versículo 1 ao 18, nós vamos encontrar um homem que era zeloso, conhecedor da lei, conhecedor de todos os preceitos, de conhecedor
de todas as tradições judaicas, um homem que cumpria e exigia cumprimento, um homem que perseguia aqueles que não cumpriam a lei, arrastava em praça pública as pessoas, os cristãos da época, acompanhava assassinato de cristãos, por exemplo. Quando você lê ali em Atos dos Apóstolos o martírio de Estevão, você encontra lá no final, depois que Estevão já estava, declara que via os céus abertos, também há o testemunho ali narrado por Lucas que Saulo também estava presente. No entanto, este homem, certa ocasião, ele tem a sua vida transformada no momento em que ele viaja a caminho de Damasco com o fito de perseguir cristãos. Ele é confrontado. Uma vez eu ouvi uma mensagem em que o pregador dizia que o boi bravo foi domado por Cristo Jesus. E literalmente um boi bravo, porque Jesus Cristo usa a seguinte expressão: dura coisa é recalcitrar contra os meus agrilhões. Agrião só usa quem é domador de boi. Agrilhão é aquele ferro pontiagudo que o domador usa para parar, para domar, para amansar o boi bravo. Aquele ferro que tem uma ponta bem, que é ao ponto de permitir com que o boi sinta a dor aguda e pare para obedecer o seu domador. Então, a partir daquele momento, ele começa a obedecer os comandos daquele que está no comando, na direção da situação. E Paulo precisou sofrer esta pontiaguda lança para parar. Do contrário, ele continuaria perseguindo e maltratando os cristãos. Deus, o próprio Deus, para diante dele, faz com que ele caia por terra. E ele então ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E imediatamente ele reconheceu a voz de alguém que estava acima dele. Você vê na resposta, ele chama aquela voz de Senhor. Ele não fala, ele diz: quem é o Senhor? Fala comigo. Ele já reconhece imediatamente o senhorio daquela voz. Olha só que interessante aqui. Ele diz, versículo 5, quem és, Senhor? Com letra maiúscula, ele já reconhece que tem alguém superior naquela situação. Quando Cristo Jesus precisa parar o boi bravo automaticamente vai reconhecer que o agrilhão é forte e penetra profundamente até que ele reconheça. E aí Deus diz, dura coisa é recalcitrar, vir de frente contra os meus agrilhões. Deus usa os cristãos para serem agrilhões de Deus naquele momento. E isto é maravilhoso porque Saulo, com essa experiência pessoal, ele é conduzido então ali para a rua direita e fica naquele lugar até que Ananias venha orar por ele, mas ele já fica ali orando a Deus em jejum, até que Ananias chega, ora por ele, batiza ele, e ele então tem os seus olhos abertos. E é interessante que quando Saulo se converte, ele não sai de imediato pregando, não. Saulo vai aprender. Nós vamos falar com um pouco mais de detalhes, mas ele fica pelo menos 3 anos ali na região da Arábia, onde ele vai refletir sobre a vida dele, o que é que ele fez até este momento, a transformação de Deus na vida dele e como é que ele vai agir daqui para frente, receber de Deus orientações
para prosseguir. Deus faz da maneira como quer, mas olhando para a vida de Paulo, de Saulo, que logo mais é chamado de Paulo, nós aprendemos muito aqui. Todo líder precisa aprender para prosseguir, independente da sua, do seu conhecimento de mundo, das suas faculdades, da sua intelectualidade. A partir do momento que ele conhece a Cristo, ele precisa aprender de Deus para então prosseguir e ensinar. Todos nós precisamos sentar, aprender e então depois, quando o Espírito Santo mandar nos separar para tal, aí sim nós vamos. Como vai acontecer com Barnabé e Paulo, que Deus assim determina que estes vão. Então ele é treinado para este grande trabalho. Depois nós vamos encontrar mais para frente Paulo junto com Pedro ali pregando, mas os judeus ficam confusos e vai gerar uma situação enorme. Mas Paulo ele vai aprender primeiro, ele vai se retirar para posteriormente exercer o ministério. Ele precisa aprender sobre a fé cristã. O que ele sabe não é nada sobre o que os cristãos estão pregando. Então, ele aprendendo isso para que ele possa ter autoridade para falar. O treinamento, segundo subtópico. Depois da sua conversão, do entendimento que teve a respeito de Jesus, aí sim, Paulo, agora, depois de estar um período ali na Arábia, ele passa a pregar. Mas veja, quando ele começa a pregar aqui nas sinagogas, os judeus e os apóstolos, inclusive, começaram a ficar preocupados. Havia alguns judeus ali que, inclusive, tentaram matá-lo. O plano deles foram descoberto. Então, Paulo vai para Jerusalém, sai da região de Damasco, vai para Jerusalém porque os judeus iriam matá-lo. Falou, opa, esse camarada está disfarçado no nosso meio. Alguns ainda não tinham compreendido, sabia quem ele era, como Ananias, em primeiro momento, é que Deus falou com Ananias. É o perseguidor, é o homem que matou, é o homem que tem autorização do Sinédrio para fazer atrocidades. Agora está aqui pregando para nós, ele está, na verdade, sondando para cometer atrocidades. Vamos, então, acabar com ele. Mas Deus revela os planos do inimigo, ou seja, daqueles que intentavam matá-lo, e ele vai para Jerusalém. Chegando lá, Paulo tenta também ajudar os demais apóstolos que lá estavam, mas os próprios apóstolos tinham medo dele naquela ocasião, que se fez necessário que Barnabé se levantasse, defendesse ele. Foi o que nós falamos na última lição, quando Barnabé foi praticamente um advogado do apóstolo Paulo e posteriormente conduzisse Paulo para as viagens missionárias. E então começa ali o exercício em que ele vai sair pregando por toda a região. Paulo, depois da sua conversão, não sai imediatamente. Ele vem para ser treinado. Todo grande líder precisa ser treinado. Veja, vou usar aqui um exemplo de José. Deus deu sonhos para José. Demonstrou através dos sonhos o projeto de liderança na vida dele. Mas veja que ele precisou ser treinado. Treinado como escravo na casa de Potifar. Treinado como presidiário lá na cadeia. Ele foi treinado em diversos aspectos, até que cumpriu-se a vontade de Deus. E Deus, ele age da maneira como quer, a forma que quer. Se você observar a vida de Davi, Davi foi treinado enquanto era pastor de ovelhas do seu pai. Posteriormente, passou um período sendo perseguido pelo rei, mesmo já tendo sido ungido rei de Israel, passa a ser perseguido
por Saul, este Davi vai aprender a liderar dentro de uma caverna, assim por diante. Deus vai treinar a pessoa antes que a pessoa assuma determinado posto. Talvez você ainda não chegou onde você almeja, onde Deus disse que você chegaria, porque você está sendo preparado para este propósito. O líder, ele precisa sempre estar disposto a aprender, entender o momento que ele está atravessando e aprender com o momento atual, para que ele esteja pronto para um próximo momento, para uma próxima etapa. Mesmo porque o líder que fica preocupado, já disse aqui diversas vezes, o líder que fica preocupado apenas com a cadeira, com o local que ele está, ele não cresce. Pelo contrário, fica tão preocupado ali com a cadeira dele que ele vê outros crescendo, sendo bem-sucedidos, alçando voos, e ele fica sempre ali, depois murmura e reclama vendo o êxito de outros. Porque ele não se preocupou em aprender, compreender o momento, preparar sucessores para o posto dele, para ele estar apto para novas oportunidades. Paulo também vai passar por este momento. Ele vai para um treinamento junto com os apóstolos, vai aprender a auxiliar os apóstolos para então, depois, exercer. Olha, ele era conhecido. Ele vai passar aqui agora um período bastante longo no anonimato, onde ninguém vai falar com ele, inclusive ter rejeição do povo, não terá aceitação, não tem reconhecimento do seu ministério, não importava o notório saber da lei que ele tinha, notório saber teológico, filosófico, quão poliglota ele era, não interessava isso. Ele estava sendo rejeitado em primeiro momento, ninguém mais queria saber dele, o nome dele foi esquecido, para que então ele volte. E aí sim, aí ele prega com ousadia, para que opere em nós o poder, porque ele é apenas um vaso, o tesouro, a essência do poder é o que está dentro de nós, é o Espírito Santo, nós somos apenas os vasos de barro. Amém? Vamos seguir aqui então o princípio da autoridade, aqui neste terceiro subtópico, o princípio de autoridade. Paulo era maravilhoso. Deixei aqui Romanos capítulo 13 aberto, porque em Romanos capítulo 13, Paulo prega a respeito do respeito, ou seja, a submissão às autoridades. Os 7 primeiros versículos, ele faz questão de colocar aqui este respeito às autoridades constituídas, e Paulo deixa bem claro que é necessário respeitar as autoridades e não há líder sem liderança, não há quem possa liderar sem que esteja submisso à liderança. Isso aqui é importantíssimo. Nós muitas vezes queremos uma autonomia, só que em que momento você viu Jesus Cristo agindo como autônomo? Mostre para mim na Bíblia Sagrada. Deixa aqui nos comentários. Pelo contrário, em todo tempo você verá Jesus Cristo submisso a uma autoridade, o Pai Celestial. E em todo momento você verificar Jesus Cristo indo buscar a Deus, em todo momento buscar orientação de Deus. E ele constitui apóstolos que estão sob a liderança dele, e automaticamente esses apóstolos vão constituir novos homens, obreiros, pessoas, mulheres que estarão ali exercendo o ministério, e assim por diante o evangelho vai sendo pregado, mas precisa sim ter respeito às autoridades, reconhecer as autoridades que Deus constituiu, não apenas reconhecer, mas submeter a elas. Eu tenho um líder e eu preciso estar submisso ao meu líder. Se eu não reconheço as autoridades que são constituídas, automaticamente eu não reconheço
autoridade divina, porque foi ele quem constituiu, não a autoridade que não fora constituída por Deus. Então é necessário observarmos, sim, a respeito disso. Então é verdade que Deus, quando chama, a Bíblia diz que tinha doutores, tinha profetas ali na igreja de Antioquia, e Deus chama primeiro a Barnabé, quando separai para mim Barnabé e Saulo e Paulo, ou Saulo. Mas neste momento, primeiro está Barnabé, depois Saulo. Mas Deus escolheu um e o outro, e ambos foram, e ambos exerceram o trabalho, e nós vemos hoje o reflexo, vivemos hoje as consequências, os benefícios, melhor dizendo, os benefícios deste trabalho que este homem exerceu com muita dedicação. Seguindo, nós temos no segundo tópico da lição a liderança do apóstolo, uma liderança íntegra. O apóstolo, ele nos trouxe uma lição assim maravilhosa sobre um ministério íntegro, responsável, irrepreensível, tanto em conduta, em diversos aspectos. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Paulo, ele prezava por isso, pregava sobre isso e ensinava sobre isso seus liderados. Timóteo, ele ensinou sobre isso, na igreja de Corinto ele ensinou sobre isso, e nós precisamos aprender sobre isso. Paulo falou nos Efésios sobre sermos irrepreensíveis. Fato é que, infelizmente, nós erramos, tropeçamos e caímos, mas enquanto eu dizia sobre isso, lá na igreja de Laodiceia, Jesus Cristo diz: arrependa-se. Eu prefiro escutar Cristo Jesus falando arrependa-se, Wesley, do que encontrar Jesus Cristo falando apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Este é o melhor momento para ouvirmos a voz de Cristo Jesus falando arrependa-se, seja íntegro, seja irrepreensível, acerte-se e siga, porque ainda, enquanto ele dizer que estou à porta e bato, porque ainda dá tempo. Depois disso, ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aí, irmão, aí não dá mais. Então, este é o momento para termos uma liderança íntegra, corrigir-nos onde quer que for o ponto e seguirmos uma liderança conduzida por Deus. Isto aqui é fundamental. O apóstolo Paulo nos deixa aqui em diversos pontos do seu ministério uma lição importantíssima. O líder cristão não é um líder de uma grande empresa que age por conhecimento científico, por conhecimento estatístico. Não, eu não posso agir. Não. Veja, a liderança cristã, ela é diferente. Ela é diferente da liderança de uma multinacional. Numa multinacional eu vou pegar o melhor currículo, vou pegar o melhor histórico e colocar em determinada função, em determinado cargo. Na liderança cristã, ele precisa ser separado por Deus. Separai para mim, apartai para mim, Barnabé e Paulo. O líder precisa ter a orientação de Deus para esta e para aquela atitude em todo o tempo. Olha só, em Atos capítulo 16, 6, ele afirma que foi impedido pelo Espírito de anunciar na Ásia. Ele tinha vontade, ele queria, mas ele submeteu-se à vontade do Espírito e não foi para a Ásia. Depois, ele também quis ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. Também no 16, capítulo 16, versículo 7. Então, você vê um homem sujeito à vontade de Deus, que ouve, que dá atenção à voz do Espírito.
Ainda no capítulo 16 de Atos, nós vamos ver que ele teve uma visão de um homem que o convidou, que o chamava, rogava para que ele o ajudasse para a Macedônia. Então ele entendeu que ele deveria ir anunciar a palavra de Deus lá na Macedônia. O apóstolo Paulo era um homem que andava e estava submisso à voz do Espírito, que eu e você também estejamos sempre, sempre, sempre submissos à vontade de Deus. Veja, uma liderança confiável, para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em que as pessoas confiem. No relacionamento pessoal com seus liderados, os líderes precisam sentir isso, ter o líder, não é questão apenas de ser simpático, mas ele precisa ser confiável. As pessoas precisam olhar para ele e sentir segurança, confiança. Veja, você deposita algumas coisas pessoais para o seu líder e este líder precisa ser de confiança. E este era, certa vez, um centurião autoriza que o apóstolo Paulo desembarque para ter cuidados especiais por seus amigos. Isso é ter confiança, até mesmo do centurião, que na primeira noite já permite isso. Então, ele era uma pessoa de confiança e nós, líderes, precisamos ter esta confiança também dos nossos liderados. Ser uma pessoa de confiança. Aspectos práticos da liderança do apóstolo Paulo. Paulo conhecia suas limitações. Outro ponto importantíssimo que um líder precisa ter é reconhecer suas fragilidades. Um líder precisa reconhecer que ele é frágil, que ele é falho, que ele, infelizmente, não é um homem de ferro. Ele não é, vamos usar aqui as figuras, né, que ilustra bem os dias atuais. Não é uma pessoa que não vai cometer um erro nunca. Ele precisa reconhecer que ele é de carne e osso. E ele também precisa reconhecer que ele é humano. O apóstolo Paulo reconhecia os seus limites. Ele não escondeu a sua humanidade. Em Romanos capítulo 7, lá a partir do versículo 24, ele declara que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, esse ele pratica. Ele declara a sua fragilidade. Ele sabia que, por mais que tivesse avançado na sua missão, ele ainda tinha muito que fazer. Um líder também reconhece que ele não é a última paçoca do pacote, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Falta muito ainda para fazer, muito para alcançar. Não, já fiz tudo, sou o cara. Não, 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 não. Tenho muito para melhorar. Se o líder não reconhecer que ele tem muito para melhorar, ele estagnou e reconheceu a sua queda. Ao reconhecer suas limitações, também pode reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconhecia sua incapacidade, por isso sempre dependeu de Deus e valorizava aqueles que estavam com ele. Haja vista o que ele fez com Timóteo, reconhecendo Timóteo de uma maneira especial. Paulo estava disposto a se sacrificar. Paulo, ele valorizava, sim, o trabalho dos obreiros. Ele ensina que o obreiro deveria receber pelo trabalho prestado, mas ele mesmo decidiu trabalhar, ele decidiu fazer tendas. Ele trabalhou com as próprias mãos e até em certa ocasião diz que aquele que não trabalha, que não coma. Mas ele decidiu sacrificar-se. Reconhece sim que aquele que trabalha precisa e deve, e Jesus Cristo também falou sobre isso, mas ele, em certo aspecto, também sacrificou-se em prol da obra. E tinha responsabilidade. Tanto é
que ele declara assim: eu de muita boa vontade me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele declara isso porque ele sabe que ele é devedor, tanto dos gentios quanto dos gregos, dos bárbaros, sábios, dos ignorantes. Lá em Romanos ele sabe disso, então ele fala: eu sou devedor. E agora ele propõe pagar, gastando-se e desdobrando-se em fazer o nome de Jesus Cristo evidente para todas essas pessoas, que nós também possamos cumprir o nosso ministério, olhando para a vida deste apóstolo. É claro que se você for dissecar a vida do apóstolo, você encontrará muitos outros aspectos fantásticos a se estudar, a explorar, mas dentro do que a lição propõe, está aí um líder para ser seguido, é o apóstolo Paulo. Como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus Cristo, o apóstolo é o modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos a seguir o exemplo do apóstolo que sofreu toda a sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado, nem a sua vocação. Amém. Glória a Jesus. E vamos concluir a lição no próximo vídeo, falando sobre Jesus, o modelo de líder. Que Deus te abençoe grandemente. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, inscreva-se e deixe aí o seu joinha. Deus te abençoe.